Depois de perder tudo, ele treina para se tornar o guerreiro mais forte e buscar sua vingança. A cidade labirinto, por sua vez, atrai aventureiros de todas as partes do país. Pessoas de diversas espécies e origens vêm para lá, buscando ficar mais fortes, caçar monstros e, claro, ganhar fama e muito dinheiro. Nick é um desses aventureiros que parecia ter tudo, sabe? Ele é um espadachim excelente, tem uma namorada maravilhosa e é membro de um grupo renomado. Tudo ia muito bem pra ele, até que um dia o líder do grupo, Argus, que também era seu pai adotivo e mestre, o chamou. Argus disse a Nick que não o queria mais no grupo, pois ele não tinha a mentalidade de um aventureiro, de jeito nenhum. Acusou-o de ser muito arrogante e moralista, porque ele tentou expulsar um membro do grupo que estava roubando dinheiro dos fundos deles. Isso pegou Nick de surpresa, mas suas desventuras não tinham acabado não. Mais tarde naquele dia, ele encontra sua namorada Claudine em uma taverna e conta a ela que foi expulso do grupo. Ele esperava que ela fosse compreensiva com sua situação. Mas Claudine acabou sendo uma interesseira, uma verdadeira caça-fortunas. Ela chama Nick de perdedor inútil porque ele perdeu o emprego e o dispensa sem pensar duas vezes. Devastado após ter o coração partido 2 vezes no mesmo dia, ele senta em uma fonte sem perceber que está sendo encharcado pela chuva. De repente, uma garota de cabelo azul se aproxima dele e ele tenta afastá-la, mas ela simplesmente lhe dá um ingresso para o show dela. Ela revela que tem uma idol em ascensão chamada Agathe e pede a Nick para ir ao show se ele não tiver nada melhor para fazer. Ela deixa o ingresso e o guarda-chuva com ele e sai correndo, chamando-o de Senhor Cão Vadio e pedindo para ele ir com certeza. Nick decide ir ao show dela porque afinal, por que não? Mas assim que ele vê a Agathe se apresentar, ele fica totalmente viciado naquilo. Ele se torna um otaku de idols e gasta todo o dinheiro que tem em produtos da Agathe. No dia seguinte, ele vai à guilda dos aventureiros porque precisa de mais dinheiro para gastar em produtos, claro. Ele tenta encontrar algum grupo que o aceite, mas todos já estão com seus grupos completos, sem vagas. Nick então avista um loiro parado sozinho no canto e decide falar com ele. No entanto, a dúvida o invade ao se lembrar de como foi expulso do último grupo, então ele acaba perdendo a oportunidade. E outra pessoa recruta o loiro, infelizmente. Depois de não conseguir falar com uma única pessoa o dia todo, Nick vai a uma taverna para uma bebida cedo e esquecer seus fracassos. Ele se senta sozinho em uma mesa, bebendo cerveja barata e comendo comida sem sabor, enquanto grupos ao redor continuam cantando slogans sobre o poder da amizade que o enojam mais do que sua comida sem graça. De repente, um grupo de pessoas livres chega à taverna e eles têm que compartilhar a mesa de Nick porque nenhuma outra mesa está livre. Eles se sentam um por um e Nick percebe claramente que não estão ali juntos. A primeira deles é uma garota rica vestindo roupas elegantes e carregando uma varinha com uma grande pedra mágica. Nick percebe que ela é de uma família nobre, mas se pergunta por que uma pessoa como ela está ali, afinal. O segundo cara parece um padre pelo uniforme, mas já está bêbado e cheira a perfume feminino barato, o que faz Nick perceber que ele acabou de vir da zona de Meretrício com certeza. Além disso, ele também não tem a medalha de um clérigo, o que significa que foi demitido da igreja, sem dúvida. A última pessoa é uma garota dragão que tem cicatrizes por todo o corpo, e Nick percebe que ela já viu sua boa parte de batalhas, mas no fundo, ela parece um animal assustado e ferido. Finalmente, a bebida chega, e Nick quer fazer um brinde a tudo o que perdeu hoje, e aos 3 perdedores que compartilham a mesa com ele. Então, depois de beber a cerveja, ele bate a caneca na mesa, gritando que eles não podem confiar em humanos. Ele não estava sozinho, e todos os outros também gritaram a mesma coisa ao mesmo tempo. Eles se olham e percebem que são todos semelhantes de uma forma ou de outra, então acabam compartilhando suas histórias um com o outro. A garota rica chamada Tiana começa, sendo a primeira. Ela fala sobre como já foi a melhor aluna na escola de magia mais prestigiada deste país. Todos a elogiavam por suas habilidades e humildade. Um dia, ela foi à cafeteria e encontrou seu noivo sentado lá com outra mulher, para sua surpresa. Tiana não suspeitou de nada a princípio, então ela começou a contar-lhe animadamente sobre seu dia, e como os professores a elogiavam por sua nova magia. No entanto, ele acabou sendo um pedaço de lixo misógino, com um ego muito pequeno e frágil, de fato. Ele se sentia ofuscado pelas conquistas de Tiana, e começou a gritar com ela por ser muito presunçosa. A garota com ele também acusou Tiana de menosprezar outros alunos que não eram nobres como ela. Ela até disse que Tiana havia seduzido seus professores para conseguir notas melhores, e seus clientes acreditaram em tudo isso, sem questionar. Ele nem deu a Tiana a chance de se explicar e terminou com ela, sem mais nem menos. Depois disso, a Tiana, de coração partido, deixou a escola e conseguiu permissão do pai para sair de casa e viver por conta própria. Ela veio para a cidade labirinto para conseguir um emprego, mas ninguém a contratou. No entanto, enquanto ela suspirava sobre sua má sorte na estrada, encontrou um anúncio sobre uma empresa de jogos de azar. Tiana comprou o bilhete e acabou ganhando a primeira aposta de sua vida. Ela logo se tornou uma jogadora completa e perdeu tudo o que tinha. E logo não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, de verdade. Então ela decidiu tentar a sorte como aventureira e foi procurar um grupo no dia seguinte. No entanto, sempre que alguém tentava recrutá-la, ela acabava os assustando por causa de sua cara de poucos amigos. Isso a fez vir à taverna para afogar suas mágoas, sem pensar 2 vezes. Em seguida, o padre se apresenta como Zen, que costumava ser um curandeiro respeitado em sua pequena cidade. Uma garota da cidade frequentemente o ajudava coletando muitas ervas medicinais para ele. Zen a agradeceu e pagou-lhe um bom dinheiro de bolso pelo seu trabalho de verdade.
Uma noite a garota chegou à sua clínica silenciosamente com algumas ervas. Zen tentou entregar-lhe uma moeda, mas ela agarrou a mão dele, pedindo para ele amá-la como uma mulher. Agora, Zen era um homem de caráter. Ele disse à garota que não tinha permissão para namorar ninguém porque era um padre, em vez de dizer a ela que era muito jovem para namorar alguém. A garota ficou profundamente magoada com suas palavras, então ela fugiu, chorando e o amaldiçoando. No dia seguinte, enquanto Zen curava seus pacientes, um grupo de padres entrou em sua clínica e o levou para fora. Zen viu a garota ajudante atrás deles, parecendo bastante triste e magoada. Ele imediatamente tentou alcançá-la e perguntou o que havia acontecido com ela, mas logo descobriu que a garota o acusou de assediá-la, só porque ele não aceitou a proposta dela. Ela começou a chorar, jogando as moedas que recebeu de Zen, dizendo que ele as deu a ela como dinheiro de suborno, um cala-boca. Bem, sem nem ter a chance de se explicar, Zen foi trancado em uma prisão de merda por 3 meses. Quando foi tirado da cadeia, foi exibido diante das pessoas irritadas antes de ser banido de sua cidade natal para sempre, sem retorno. Zen logo chegou a uma estalagem decadente em uma cidade próxima, onde a bela senhora de pele morena já o conhecia. Ela o cumprimentou com um sorriso, e Zen percebeu que ela tinha fortes dores nas costas, então ele se ofereceu para curá-la. Ele a curou a noite toda na cama, aparentemente, e pela manhã, a senhora se sentiu muito melhor. Ela disse a Zen que acredita que ele é uma boa pessoa. Ela disse a ele para ir para a cidade labirinto e se tornar um aventureiro para viver sua vida livremente, sem culpa alguma. Não só isso, ela lhe deu uma bolsa com algumas roupas de clérigo, um cajado e um livro de magia. Zen disse que não podia aceitar, mas a mulher o incentivou a ficar com eles porque uma vez pertenceram a uma amiga dela, quando ela era uma aventureira, há muito tempo. Depois disso, Zen pegou gosto por mulheres maduras e ele estava na cidade para se divertir com elas enquanto trabalhava como aventureiro. A garota dragão é a última, e quando Nick pede para ela compartilhar sua história também, ela se assusta de repente. Ela diz que algo precioso foi roubado dela por alguém próximo, e todos ficam envergonhados, pois pensam que ela está falando sobre sua virgindade, claro. Bem, acontece que a garota dragão, Curran, está muito bêbada para elaborar corretamente. Eles bebem mais um pouco e na manhã seguinte Nick acorda e se encontra em um lugar estranho com seus companheiros de bebida da noite anterior. Tiana diz a todos que este é o quarto dela e manda-os sair imediatamente. Todos saem, mas então Nick de repente pede para eles pararem. Ele pergunta se eles acham que se separar ali é a escolha certa para eles. Ele diz que se eles ficarem juntos, podem ganhar dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Ele enfatiza que todos são párias que não têm lugar em lugar nenhum, então deveriam apenas criar um grupo entre si, um time. Todos eles imediatamente aderem ao plano e vão à guilda dos aventureiros para se registrar. A velha recepcionista os olha e percebe que Nick é o principal jogador ofensivo de um grupo bem conhecido, e Curran é a única pessoa na história que conseguiu voltar viva de uma masmorra de nível do mar sozinha. Ela pergunta qual será o nome deles, e Nick responde que eles serão conhecidos como os sobreviventes. Naquela noite, todos se sentam enquanto Nick lhes diz que todos já foram traídos antes, então ele gostaria de estabelecer algumas regras para garantir que isso não aconteça novamente, de forma alguma. A primeira regra é que ninguém interfere na vida dos outros e deve cuidar da própria vida. Em segundo lugar, eles igualmente ficarão de olho no dinheiro, garantindo que não seja confiado a apenas uma pessoa. Terceiro e mais importante de tudo, não importa o que aconteça, eles sobreviverão a cada dia, custe o que custar. Na manhã seguinte, eles começam a explorar as masmorras de nível D, que são muito fáceis, mas eles têm que derrotar o chefe para serem promovidos ao próximo nível. Como Zen e Tiana nunca estiveram em uma batalha real, Nick os ensina os truques de como lidar com monstros, os fundamentos. Ele lhes mostra um monstro de gosma, e lhes diz como matá-lo e remover seu núcleo, que eles podem vender no mercado. Tudo parece estar indo bem enquanto eles continuam conversando e rindo juntos quando finalmente chegam ao próximo andar, onde todos estão removendo esses núcleos, sem problemas. Tiana lhes diz que isso é muito fácil e que até ela pode lutar contra oponentes mais fortes, pois já derrotou goblins e até um orc. Justo então, ela acaba escorregando em uma gosma enquanto outra se prende ao seu rosto de repente. Ela os tira enquanto Nick ri, dizendo para ela ser mais cuidadosa. Tiana, no entanto, reage exageradamente e, por irritação, tenta atirar na gosma com seu ataque de magia de gelo, mas acaba se envolvendo em um pequeno fogo amigo. Felizmente, Curran é uma aventureira experiente e bloqueia a magia dela com sua espada, mas o clima muda quando Tiana tenta se desculpar. Mas Curran perde a cabeça, dizendo a ela que tentou confiar nela, mas é isso que ela está fazendo no primeiro dia, logo de cara. Eles ficam em desacordo um com o outro pelo resto do tempo, e finalmente conseguem chegar ao último andar. Enquanto caminham, Zen comenta sobre a enorme gosma rosa à frente, e Nick responde que é o chefe das gosmas que eles têm que derrotar. Sem pensar duas vezes, Tiana, a idiota gigante, acaba correndo em direção ao chefe e usando magia de gelo poderosa nele. O pingente de gelo congela a gosma, mas quando ela pensou que tinha vencido, a gosma explode, afogando-os com sua gosma pegajosa. Todos saem da masmorra, alcançando seu objetivo, mas agora eles têm que lavar a substância pegajosa de seus corpos. Enquanto se lavam, Nick diz a Tiana que ela precisa se acalmar e pedir conselhos quando não souber nada sobre algo, de verdade. Ele também diz a Zen pra ficar na retaguarda, pois ele tem zero capacidades ofensivas. Ele percebe que nenhum deles confia um no outro nem um pouco, então ele começa um exercício com eles, pra mudar isso. Ele tira a roupa, ficando só de calças, e coloca tudo na frente deles antes de explicar que é um espadachim bom em combate corpo a corpo e armas pequenas, mas não pode usar magia, não pode curar ninguém e nem mesmo usar armas pesadas como Curran.
Lentamente, o padre acaba explicando seus poderes e fraquezas, dizendo a eles que é bom em curar pessoas, mas tem absolutamente zero capacidades ofensivas e pode ser facilmente derrotado por qualquer tipo de habilidade mágica ou física. Tiana vai em seguida, e para mostrar o quão arrependida está, ela acaba indo na frente de Curran e dizendo a ela que é boa em magia de gelo e vento, mas também pode fazer magia de raio e terra, enquanto sua maior fraqueza é magia de fogo e combate corpo a corpo. Ela então volta e senta no chão, tremendo depois de se sentir rejeitada por Curran, mas ela acaba jogando uma bola de fogo perto dela para acender uma pequena fogueira que pode mantê-la aquecida. Eles se reconciliam eventualmente e acabam indo para a Floresta dos Goblins, onde são atacados por um bando de goblins. Nick explica que esses goblins não são muito fortes, mas atacam em grupos e podem armar armadilhas, se os aventureiros não forem cuidadosos. Um dos goblins tenta atingir Zen, que consegue bloquear o ataque antes que Nick mate o goblin com um golpe rápido. Ele então avança e corta um monte de goblins em pedacinhos antes que Zen seja novamente salvo por Tiana de um ataque. Eles derrotam a primeira onda com sucesso, enquanto Nick pede a Tiana para encontrar onde os outros goblins estão escondidos, pois ela tem a habilidade de detectar magia. Ela lhes diz que há cerca de mais 10 goblins à frente, antes de ficar um pouco nervosa ao lhes dizer que sentiu a presença de um goblin, que parece diferente, pois tem 5 vezes a magia de qualquer goblin comum. Nick imediatamente fica alerta e lhes diz que deve ser uma forma evoluída de goblin, conhecida como hobgoblin. Ele lhes diz que hobgoblins podem ser extremamente poderosos e são geralmente encontrados em estágios posteriores. Zen pergunta se eles deveriam recuar, mas Nick responde que não podem recuar, pois caso contrário, os goblins começarão a atacar as aldeias próximas. Ele elabora um plano dizendo a eles que os hobgoblins são basicamente imunes à magia, então a melhor aposta deles são ataques físicos pesados, que só Curran pode desferir. Ele diz a Zen que ele e Curran vão para a ofensiva, enquanto o trabalho dele é continuar os fortalecendo, e Tiana fornecerá fogo de cobertura. Todos concordam com o plano e a batalha começa. Tanto Curran quanto Nick começam a correr em direção aos goblins, enquanto Tiana usa sua habilidade de estilhaços de gelo para matar um monte deles, e Zen continua os fortalecendo. O Hobgoblin invoca mais alguns goblins escondidos, enquanto Nick rapidamente se livra dos que estão à sua frente. Curran confia em Tiana e continua correndo à frente, enquanto Tiana usa seus estilhaços de gelo para matar os goblins à sua frente. Curran vai direto para o Hobgoblin e desfere um enorme golpe de espada flamejante, matando-o imediatamente, enquanto Nick acaba com o resto. Eles se parabenizam, e então Nick explica que precisam extrair os chifres dos goblins, pois eles serão vendidos no mercado. Curran eventualmente acaba se aquecendo com eles e finalmente revelando sua história de fundo. Ela lhes diz que as pessoas dragão sempre devem trabalhar ao lado de um herói, a quem apoiam com suas vidas, sem hesitar. Um homem chamado Kalius era essa pessoa para ela, que ela conheceu recentemente. Ele sempre foi muito gentil com ela, e em troca, ela estava sempre pronta para arriscar sua vida por ele. Um dia, ele disse a ela que eles precisavam ir para uma masmorra de Rank C para resolver as coisas, e obviamente ela concordou rapidamente. Antes de entrar nas masmorras, no entanto, ela acaba colocando todas as suas coisas importantes, incluindo um pingente de herança que seu pai lhe deu, dentro de uma bolsa para guardar, mas Kalius chega no último momento e diz a ela que eles não podem realmente carregar tanta carga, então ela deveria apenas deixar a bolsa para trás. Ela obviamente confiou nele, e acaba indo junto com seus 2 capangas para o fundo da masmorra. Ela mata um monte de monstros insetos, enquanto os outros simplesmente colhem a recompensa. Mais tarde, Kalius diz a ela que eles têm que lutar contra o chefe final agora, que é uma cobra gigante dentro de um pote. Ele explica que se a cobra os vir, ela se esconderá dentro do pote, onde eles não podem atingi-la com ataques mágicos, então Curran precisa atacar o próprio pote para que ela saia para atacá-la, e então eles acabarão com ela. Curran concorda e imediatamente corre em direção ao pote, movendo-o, o que faz o monstro cobra emergir do pote, e ele começa a atacá-la. Um dos magos usa um ataque de fogo na cobra, após o qual a cobra começa a carregar para um ataque mágico próprio. Curran pergunta a Kalius o que está acontecendo, mas ele diz a ela para continuar atacando e não se preocupar. Ela acredita nele mais uma vez e mantém a cobra engajada enquanto espera que Kalius a ajude. No final, a cobra acaba capturando-a e usando seu hálito tóxico nela, ferindo-a enquanto ela cai no chão, mal consciente. Ela percebe Kalius se aproximando de uma cobra exausta enquanto ele a mata com sua espada, e diz a Curran que a cobra fica extremamente exausta depois de usar aquele ataque de veneno mortal, e que eles só precisavam dela para fazer isso. Eles riem dela, deixando-a para morrer enquanto saem da masmorra com todas as recompensas. Ela de alguma forma conseguiu escapar da masmorra e rastejou de volta para a taverna, onde estavam hospedados antes de cair na frente da porta principal. Todos ao redor a cercaram e começaram a fazer perguntas, pois Kalius havia dito a eles que Curran morreu na masmorra. Ela perguntou onde ele estava, mas o dono da taverna respondeu que ele havia saído da cidade há um tempo. Curran imediatamente corre para seu quarto, onde seu pior medo se tornou realidade ao encontrar sua bolsa, que continha o pingente de herança, a joia do Rei Dragão, faltando. Ela sai, completamente devastada, procurando por qualquer sinal de Kalius, mas não consegue encontrar nenhum.
Um dia, ela avistou um aventureiro solo e gourmet muito famoso chamado Fifths. Curran começou a segui-lo, foi a todos os restaurantes que ele ia, e começou a preencher o vazio em seu coração criado por calhos com boa comida, enquanto aprendia com Fifths. Depois de um tempo, no entanto, seu dinheiro acabou e ela fez de seu principal objetivo na vida ganhar dinheiro e comer mais comida deliciosa, e foi então que ela conheceu seu grupo. No dia seguinte, Nick passa um tempo com Curran no mercado, conversando. Ele come lanches com ela e conversa sobre a vida em geral, o que torna a confiança deles ainda mais forte. Naquela noite, eles voltam para a taverna, onde muito mais pessoas parecem estar os reconhecendo. A recepcionista assistente os chama para cima, onde a velha recepcionista os espera com um trabalho especial que só eles podem fazer. Ela explica que existe uma instalação especial, criada por uma civilização antiga, que criou uma espada usando uma tecnologia que está perdida hoje. O trabalho deles é recuperar essa espada, pelo qual seriam pagos muito generosamente, de verdade. Nick anota todos os detalhes, e no dia seguinte eles entram na instalação, matando os monstros e avançando. A instalação parece ser muito avançada tecnologicamente para a época, pois tem câmeras, luzes automáticas e tudo mais. Eles chegam a uma área onde uma lâmpada verde está acesa, mas quando Nick tenta verificar, a parede cede e se abre para uma sala gigante e escura. Todos eles se aventuram dentro da sala, onde as luzes se acendem e uma voz começa a falar com eles, parabenizando-os por sua jornada até agora. Eles percebem que as vozes vêm de uma espada quebrada no meio da sala, mas logo percebem que esta é a lendária espada que foram enviados para recuperar. Eles pensam sobre isso por um tempo antes de pegar a espada, enquanto a espada resiste pedindo para não a venderem, pois já está trancada ali há tempo suficiente e querendo ver alguma ação. De repente, uma enorme explosão acontece e a espada lhes diz para irem atrás do guardião de rádios. O Gollum acordou por causa disso. Através da poeira, uma criatura gigante, parecida com uma bolha, emerge e começa a caminhar na direção deles com um rugido poderoso. Rápida no gatilho, Tiana imediatamente lança vários pingentes de gelo no monstro, mas ele consegue absorvê-los, enquanto Curran corre até a criatura e a corta em pedaços. A espada grita para ela recuar, mas Curran não ouve, e o monstro acaba atirando os pingentes de gelo de volta nela. Um dos pingentes de gelo a atinge no estômago, enquanto o outro a acerta na cabeça, derrubando-a. Zen imediatamente começa a curá-la, e Nick decide partir para o ataque, percebendo que as condições poderiam piorar muito rapidamente. Ele tenta cortar as pernas, mas o Golem imediatamente se regenera e começa a atacá-lo. Nick grita para os outros levantarem Curran rapidamente e correrem para a porta para que possam escapar. Ele continua desviando dos ataques enquanto a espada presa às suas costas grita para ele que nenhum ataque à distância ou armas afiadas podem ferir o monstro, e que ele deveria usá-la, pois essa é a única maneira de o Gollum ser morto. Nick decide seguir as instruções e pega a espada, pois a espada sem lâmina imediatamente emite uma luz brilhante e se torna mais ou menos um economizador de energia. O resto do grupo está tentando arrombar a porta, mas Tanghanna relata que a porta é indestrutível, e eles realmente não podem fazer nada a respeito. O Golem ataca Nick novamente, mas desta vez ele desvia do ataque e golpeia o Golem, cortando um de seus braços. Chocantemente, no entanto, a parte decepada do Gollum ganha vida própria e agarra Nick, enquanto o Gollum o soca através das prateleiras e para dentro de um buraco no chão. Tiana imediatamente usa um feitiço de congelamento no Gollum e grita para Curran encontrar Nick e garantir que ele esteja seguro. Felizmente, seu feitiço parece funcionar, pois o Gollum fica congelado no lugar enquanto Curran passa por ele e entra no buraco. Surpreendentemente, no entanto, o Gollum consegue se libertar do gelo e começa a caminhar na direção deles. Zen imediatamente fortalece Tiana enquanto ela usa o feitiço de congelamento novamente, tentando ganhar tempo para Curran e Nick escaparem. Curran entra no buraco e encontra Nick enterrado sob os escombros, e ela imediatamente começa a removê-los. Nick diz a ela para deixá-lo e fugir, mas ela recusa e manda ele calar a boca, pois ou todos eles sairão juntos daqui, ou nenhum deles sairá. Com isso, ela remove a última pedra de Nick e o ajuda a se levantar, enquanto a fé dele nela se torna ainda mais profunda. De repente, a espada diz a Nick para proferir um feitiço específico, enquanto isso, Zen e Tiana estão no limite, pois não lhes resta mais nenhum poder mágico, enquanto o Galtan continua vindo em direção a eles para acabar com eles. Justo quando tudo parecia perdido, no entanto, Nick emergiu do buraco e explodiu o Gollum em pequenos pedaços. Tiana e Zen ficam chocadas ao ver que Nick se fundiu com Curran e se tornou um só, com um belo conjunto de escudos e asas. Isso foi graças ao poder da espada ancestral, que na verdade é a espada dos laços. O núcleo do Golem ainda parece estar ativo, pois se regenera mais uma vez, mas Nick está extremamente poderoso em seu estado fundido, e usa sua espada para destruir completamente o Golem, deixando seu núcleo cair no chão. De repente, Curran e Nick se separam e caem no chão, respirando com dificuldade com a espada nas mãos. Eles finalmente conseguem voltar para a guilda, onde acabam dando uma espada réplica para a velha recepcionista, pois a espada se transformou em um garotinho de cabelos brancos chamado Kizuna, e ele implorou para que não o vendessem para outra loja de antiguidades. Felizmente, tudo acaba dando certo e eles voltam para a casa de Tiana, onde distribuem o dinheiro igualmente, antes de seguirem seus próprios caminhos para aproveitar o tempo livre. Mais tarde, Nick e o grupo se reúnem em uma taverna, onde Nick lhes mostra a quantia de dinheiro que lhes resta depois que todos gastaram o seu.
Acontece que eles mal têm dinheiro nem para comprar alguns lanches, o que entristece a todos, mas Nick os anima, dando-lhes um discurso motivacional e os incentivando a ir para a próxima masmorra. Eles entram em uma masmorra e encontram um lago gelado, dentro do qual várias criaturas estão congeladas. Eles também avistam um ogro gigante sentado no gelo, e todos se esgueiram para um terreno elevado, mantendo suas vozes baixas e se preparando para uma emboscada. Kurena acaba se aproximando ainda mais do monstro, tratando isso como uma espécie de jogo, o que excita Kazuma, que quer provar seu valor, então ele simplesmente corre até o ogro, gritando com ele, o que meio que destrói a emboscada. Ele saca sua espada enquanto o monstro levanta seu porrete de gelo, atingindo Kazuma, mas felizmente ele consegue bloquear o golpe com a ajuda de sua espada. Isso surpreende a todos, pois o ogro parece ser bem forte, e eles não esperavam que Kazuma simplesmente bloqueasse o ataque com sua espada fina. O ogro recua e atira uma rajada de gelo nele, mas Kazuma simplesmente a rebate como se estivesse jogando tênis. Ele imediatamente corre até o monstro e tenta atingi-lo com sua espada, mas o ogro a bloqueia com seu porrete. Kizuna simplesmente sorri e usa outra habilidade incrível que o transforma em um clone de si mesmo, e ele cerca o ogro, golpeando-o de ambos os lados e matando-o imediatamente. Todos o cercam, enquanto Nick comenta que se sente um pouco cansado, mesmo sem ter feito nada. Kazuna responde que é porque ele usou a resistência e a mana de Nick para realizar essas habilidades, pois eles estão conectados. Eles saem da masmorra, e enquanto Tiana e Zen querem descansar, Kuran, Kazuna e Nick estão com fome, então eles começam a caminhar para um estabelecimento de comida próximo. Assim que Nick olha para a lanchonete que estavam visitando, seu coração afunda ao perceber que é a mesma lanchonete que ele e sua ex-namorada costumavam frequentar. Além disso, este foi o lugar onde ela o largou também. Ele tenta falar com os outros para que possam ir comer em outro lugar, mas eles já estão lá dentro e ele é forçado a seguir. Depois de entrar, eles pedem a comida, mas Nick parece estar deprimido. De repente, ele ouve uma voz familiar e se vira para ver sua ex-namorada Claudine com outro jovem sentado no mesmo lugar onde ela costumava sentar com ele. Ele percebe que o rapaz parece estar dando a ela um presente de aniversário, enquanto ela lhe diz que precisa de dinheiro para voltar para sua cidade natal, pois sua mãe está bem doente. O pobre e ingênuo rapaz imediatamente diz a ela para não se preocupar, pois ele vai dar um jeito. Nick já teve o suficiente disso, e ele vai até o assento deles e se senta ao lado do rapaz, para o horror de Claudine. O pobre rapaz parece estar muito confuso, enquanto Nick pergunta quantas vezes o aniversário dela acontece em um ano, porque alguns meses atrás, ela acabou de celebrar o aniversário com ele, onde ele lhe deu um presente. O rapaz parece estar extremamente confuso, enquanto Claudine se vira para ele e manda ele sumir. Nick a provoca ainda mais dizendo que pensou que a mãe dela já estava morta, porque ela precisou de dinheiro para o funeral dela alguns meses atrás. Isso a irrita, e ela se levanta do assento e joga o presente em Nick antes de sair correndo. O rapaz o olha com tristeza, enquanto Nick lhe diz para não se preocupar, pois ele escapou de uma bala. Na manhã seguinte, Nick e seu grupo estão sentados em uma taverna para tomar café da manhã, quando de repente, um enorme homem-tigre derrama uma bebida sobre ele. Nick parece inabalável ao descobrir que sua ex-namorada e o Homem-Tigre vieram aqui para se vingar. O Homem-Tigre chamado Leon diz que ouviu que Nick estava incomodando Claudine. Nick simplesmente sorri e lhe diz que não fala mais com interesseiras. Em resposta, Leon lhe diz para resolverem o assunto lá fora, e ambos os rapazes saem sozinhos. Eles entram em um beco escuro onde Nick se prepara para lutar, mas Leon imediatamente começa a se desculpar e lhe diz que está bem cansado de Claudine e está pensando em dispensá-la, pois já a usou o suficiente para ganhar dinheiro. Acontece que Claudine é membro do grupo de Leon, e ela estava trabalhando com eles para enganar as pessoas. Leon pensa que Nick também está enganando o grupo com quem trabalha atualmente, e o convida a se juntar à gangue deles depois que ele terminar de roubar todo o dinheiro deles. Isso irrita Nick, que simplesmente desfere um uppercut massivo que manda Leon pelos ares. O gato imediatamente se levanta e, como um total covarde, saca sua mache antes de tentar atacar Nick. Nick, no entanto, simplesmente desvia do ataque dele antes de contra-atacar e prendê-lo no chão em uma chave de braço. De repente, ele é arremessado por um ataque mágico em suas costas. Ele se vira para avistar um mago que parece estar na equipe de Leon. Antes que pudessem atacar Nick juntos, Kuran chega e usa sua cauda para pendurar o mago nerd de cabeça para baixo, enquanto Nick simplesmente se afasta. Leon tenta atacar, mas é forçado a parar ao ver a velha senhora da guilda, que lhe diz para sumir imediatamente antes que ela chame os guardas. Leon, no entanto, diz a ela que está desafiando Nick oficialmente para um duelo, para a surpresa de todos. Todos entram, e Leon revela que eles terão um duelo matemático, no qual Nick e ele lutarão um contra o outro no ringue, enquanto uma pessoa de cada equipe resolverá os problemas. Quem resolver as questões mais rápido e acertar as respostas dará ao seu companheiro de equipe um golpe livre no outro. Esse tipo de duelo é bem novo para todos, exceto para Nick. A velha senhora tira uma sacola na qual estão escritos os nomes de cada membro de cada equipe para que as pessoas que resolverão os problemas de matemática possam ser escolhidas.
Da equipe de Leon, Claudine é a escolhida, enquanto infelizmente da equipe de Nick, Karen é a escolhida, que nem sequer sabe matemática básica, pois nunca precisou usá-la. Karen está completamente chocada e extremamente nervosa, incapaz de dizer qualquer coisa porque sabe que não consegue fazer nenhuma conta. Mais tarde, Zen lhe dá um exame prático para ver qual é o seu nível, e descobre-se que até as questões de matemática mais básicas estão fora do seu alcance, pois ela só consegue fazer 20% delas corretamente. No dia seguinte, Curran começou a estudar com a ajuda de todos, enquanto Nick enviou Zen para beber e coletar informações sobre a gangue do Tigre. Finalmente, no dia anterior à batalha final, todos se reúnem na casa dele, que está bastante desarrumada. De qualquer forma, Zen relata que a gangue do Tigre trapaceia todas as vezes usando cristais mágicos que lhes permitem se comunicar telepaticamente. Isso significa que eles podem facilmente usar o terceiro membro como uma pessoa que faz todos os cálculos reais e diz aos seus companheiros de equipe todas as respostas. Curran está além da tristeza, pois já é péssima em matemática, e agora que a outra equipe está trapaceando, ela sente que não há como eles vencerem. Nick, no entanto, tem um plano, que ele compartilha com o resto dos membros do grupo, que se sentem um pouco mais revigorados, pois agora tem uma maneira eficaz de capturar o culpado. No dia seguinte, Nick e Leon ficam no ringue, enquanto Curran e Claudine se sentam um de frente para o outro, prontas para resolver as questões que lhes são apresentadas. A batalha começa quando a velha senhora lhes entrega as questões, enquanto Nick e Leon começam a testar o terreno, trocando alguns golpes leves que mal se conectam. Curran olha para as questões e percebe que já tentou resolvê-las antes, e ela alegremente começa a resolvê-las enquanto a vadia começa a dizer a ela que não há como ela fazer nada contra ela. Felizmente, Curran consegue resolver as questões antes de Claudine na primeira rodada, mas acontece que ela acertou apenas 80 questões, enquanto Claudine acertou 98. Então Curran perde esta rodada, e Liam consegue um golpe livre em Nick. Ele o soca direto no estômago, tirando-lhe o fôlego. Curran fica muito preocupada, pois acredita que é a razão pela qual Nick está sendo atingido. A próxima rodada começa, e uma folha de questões é entregue a eles. E a partida começa enquanto Nick tenta pressionar Leon para tentar esgotá-lo, mas o tigre é esperto e simplesmente continua recuando e desviando. A rodada termina mais uma vez com Curran perdendo para Claudine, resultando em Nick levando outro soco massivo no rosto. Curran fica terrivelmente assustada e pede desculpas a Nick enquanto ele começa a sangrar e lhe diz que acredita nela e tem certeza absoluta de que ela os fará vencer a próxima rodada. Isso dá a Curran o impulso necessário, enquanto ela começa a tentar resolver matemática mais uma vez. Shiana rapidamente começa a escanear toda a multidão, tentando descobrir quem ajudará o trapaceiro, apenas para perceber que ninguém está usando nenhum tipo de cristal mágico até agora. Isso a faz perceber que a outra equipe pensa que pode facilmente derrotar Curran sem trapacear, e é por isso que eles não estão tentando. Se isso acontecer, arruinará o plano de Nick, então eles começam a executar a segunda parte do plano, enquanto Nick tenta ganhar tempo. Tiana chama a atenção para si mesma e diz a todos que as partidas estão demorando demais para terminar e que eles deveriam resolver todos os problemas de uma vez para que a partida termine em apenas uma rodada e o perdedor possa levar todos os socos de penalidade de uma vez. Isso surpreende a todos, mas o público, que está ficando entediado com o ritmo, concorda entusiasticamente e todas as questões são dadas aos dois jogadores de uma vez. Tiana sabe que isso é uma aposta, pois Curran não sabe resolver essas questões de jeito nenhum. No entanto, ela conhece as questões e começa a preencher a folha, o que assusta Claudine. Embora saiba que poderia fazer todas as questões sozinha, ela começa a duvidar de sua velocidade e recorre à trapaça, usando seu cristal mágico para se comunicar com um nerd que está escondido em uma torre do relógio com uma calculadora. Ela começa a lhe dizer as questões, e ele imediatamente começa a lhe dar todas as respostas. Tiana escaneia toda a área novamente, e felizmente, desta vez, ela consegue avistar o nerd bem longe. Ela sai da arena junto com Kizuna e Zen, e vai até a torre de vigia para prender o mago nerd. Leon parece notar que algo está errado e tenta avisar Claudine, mas não consegue, pois Nick continua o pressionando usando uma série de ataques. Enquanto isso, Tiana e os outros chegam à torre e capturam o nerd, o que faz com que Claudine fique frustrada e perca a calma. De repente, Tiana entra na arena junto com o nerd amarrado, que simplesmente sorri, enquanto Tiana lhes mostra um cristal mágico. A velha senhora imediatamente percebe o que está acontecendo e desqualifica a equipe do tigre, chamando os guardas para levá-los embora. Nick e o grupo mais tarde vão à taverna para jantar e celebrar sua vitória. Naquela noite, já que também ganharam um dinheiro extra, Tiana decide ir a um cassino. Enquanto isso, Kazuna ouviu falar do sorvete especial vendido apenas naquele cassino em particular, então Mickey é forçado a cuidar dele. Eles entram no cassino e Kazuna entra na fila para pegar seu sorvete, enquanto Tiana se senta em uma mesa, começando a jogar com outros 4 participantes. Ela começa a ganhar enormes somas de dinheiro, enquanto Kazuma fica desapontado, pois o sorvete acaba antes que ele possa experimentá-lo, e ele diz a Nick que preferiria ir embora agora, mas Nick lhe diz para observar como as pessoas jogam por um tempo. Enquanto isso, Tiana está enganando um sujeito mal vestido que está gastando dinheiro para uma rica garota de cabelos azuis atrás dele. De repente, há um grande alvoroço, e as pessoas começam a correr para lá e para cá, enquanto um monstro tigre gigante aparece dentro do cassino e começa a causar estragos por toda a parte.
Ele afasta todos os guardas e acaba encurralando Tiana, perguntando onde Nick está. Ela de repente percebe que este enorme monstro é Leon, com quem eles tiveram uma batalha no dia anterior. Acontece que depois de ser capturado, Leon foi dominado pelo seu ódio por Nick e acabou usando uma espada especial semelhante à de Kazuna, e escapou da prisão. Uma espada o transformou em um monstro, e ele começou a seguir o cheiro de Nick, chegando ao cassino. Ele diz a Tiana para revelar a localização de Nick, mas ela responde que não sabe onde ele está. Mesmo quando ele a ameaça, ela simplesmente começa a fumar, o que deixa o Homem-Tigre confuso. De repente, ela usa o isqueiro infundido com alguma magia para afastar o monstro e começa a correr com uma mulher de cabelos azuis que também estava presa com ela. O Homem-Tigre se cura rapidamente e joga um banco neles, o que bloqueia o caminho e os manda pelos ares. Ele começa a caminhar em direção a elas, enquanto Tiana diz ao namoradinho da garota de cabelos azuis para levá-la embora. O monstro se aproxima dela e pega sua espada, pronto para matá-la, mas Nick chega bem a tempo e bloqueia o ataque dele com uma espada de energia própria. O tigre fica ainda mais furioso ao vê-lo e começa a amaldiçoá-lo antes de extrair ainda mais poderes sombrios de sua espada e se transformar em um monstro ainda maior. O monstro tenta socar Nick, mas ele desvia elegantemente antes que Tiana lhe diga para se fundir com ela, para que possam acabar com isso. Eles recuam e usam o poder de Kizuna para se fundirem em uma bela cavaleira feminina com uma armadura incrível e a capacidade de voar. Tiana usa uma habilidade de parede de gelo, mas Leon enlouquece e atravessa a parede antes de correr descontroladamente dentro do cassino, quebrando tudo em seu caminho e jogando pessoas para todos os lados. Tiana usa um escudo de prisma de gelo, que o captura e começa a espetá-lo com um pingente de gelo, mas ele consegue escapar do escudo também. Finalmente, ele é posto para descansar quando Tiana usa as cartas do cassino que tem propriedade antimágica. Então elas selam o efeito da espada especial que Leon tinha. O grande felino volta ao normal e adormece depois de perder seu poder, e Tiana sela a espada em uma prisão de gelo para que nunca mais possa ser usada. Leon é levado novamente para a prisão, onde Nick o visita alguns dias depois, e ambos parecem fazer as pazes e esquecer sua inimizade antes que Nick lhe diga para sair da prisão, logo para que possam sair para beber. Logo depois disso, Nick está correndo como parte de sua rotina de treinamento matinal quando ouve uma voz dizendo para ele dar o seu melhor. Ele fica surpreso porque a voz é exatamente como a de Agathe, sua ídola, e a descarta, pensando que está apenas imaginando coisas. No entanto, é de fato a verdadeira Agathe que está correndo atrás dele e o encorajando. Ela diz que vive nos corações de seus seguidores mais devotos, e Nick finalmente alcançou esse nível. Ela lhe diz para fazer uma pausa agora porque ele deve estar cansado, e Nick decide obedecer. Mas assim que ele se vira e vê Agathe ali, ele surta. Mais tarde eles se sentam no banco onde Agathe verifica o progresso de Nick e percebe que ele finalmente tem um objetivo, e não é mais como o cão vadio que ela conheceu pela primeira vez. Ela afirma que está muito feliz por ele, mas depois continua se distraindo. Agathe organiza seus pensamentos e então diz a Nick que no dia em que lhe deu o ingresso, ela estava confusa se havia feito a coisa certa. Mesmo depois que ele apareceu em seu show, ela não superou aquela confusão. Ela estava preocupada que, ao dar um ingresso a Nick, pudesse tê-lo transformado em um fã desesperado que arruinaria sua vida tentando comprar sua mercadoria. Toda vez que o via nas arquibancadas, essa culpa se aprofundava, e é por isso que vê-lo levar uma boa vida a deixa feliz agora. Depois de ouvir tudo isso, Nick diz a Agathe que se ele não tivesse se tornado um fã de ídolos, sua vida teria sido drasticamente diferente, e talvez. Ele afirma que é grato por Agathe tê-lo tirado da escuridão, e ela é uma verdadeira ídola por causa disso. Ela responde que a resposta dele a fez se sentir bem, mas ela ainda está melancólica por algo. Nick sabe que algo tem incomodado sua ídola favorita porque ela cancelou de repente todos os seus shows e aparições públicas. Há uma história profunda sobre sua condição atual. O nome verdadeiro de Egg é Belly, e ela já foi cantora no restaurante de seu namorado, ao qual ninguém ia. Por isso, ninguém sequer ouviu a canção dela e ela não sabia o que fazer da vida. Uma noite, um homem rico e careca aplaudiu sua música e começou a dar conselhos não solicitados. O homem disse que era produtor e perguntou se ela gostaria de se tornar uma idol. Agathe estava atordoada demais para responder. E então seu namorado, Donnie, veio confrontar Balde. Ele tentou parecer sério, mas assim que soube que idols ganham muito dinheiro, mudou de lado rapidamente e vendeu Agathe para o homem. Ela não tinha certeza, mas Donnie se nomeou seu empresário e Balde lhes deu um ingresso para um show de idols para que pudessem aprender mais sobre o assunto. Quando Agathe foi ao show, estava tímida demais para sequer fazer contato visual com outras garotas que também estavam sendo observadas. Mas assim que as idols subiram ao palco e começaram a se apresentar, Agathe ficou cativada. Seu coração se encheu de ambição naquele momento, pois ela também queria ser como as idols. Queria que as pessoas ouvissem e gostassem de suas músicas, e assim, escolheu se tornar uma idol. As outras garotas eram iguais, e todas adotaram nomes artísticos enquanto treinavam para formar um grupo idol. Enquanto Agathe encontrava sucesso e felicidade em seu novo trabalho, seu relacionamento com Donnie piorava. Ele começou a pedir dinheiro porque seu restaurante ia mal, e ela não conseguia recusar.
Ela logo soube que ele estava gastando o dinheiro que pegava emprestado dela em jogos de azar, e isso a deixou profundamente perturbada. Essa mudança de atitude forçou Agathe a pensar em como a jornada deles começou. Donnie só queria abrir um restaurante onde todos pudessem comer em paz, e sempre haveria um palco para Agathe cantar e entreter os convidados. Ela olhou demoradamente para o restaurante, pensando em como os tempos haviam mudado, e no mesmo dia encontrou Nick. Viu a ex-namorada dele terminar com ele e sentiu pena do rapaz. Logo começou a chover. E enquanto Nick voltava para casa, Agathe o seguiu. Ela o abordou na fonte e iniciou uma conversa casual que mudou a vida dele. Logo depois, Donnie disse a Agathe que a levaria ao cassino para que ela pudesse vê-lo ganhar muito com os próprios olhos. Por alguma razão, aquelas palavras soaram como um término para Agathe, mas ela ainda seguiu Donnie. Foi o dia em que conheceu Tiana no cassino e sentiu que ela era a deusa do jogo. Agathe viu Tiana varrer a mesa e ganhar tudo. Mas ela sentiu que o olhar de Tiana estava sempre nela. Percebeu que Tiana não queria destruir ninguém além de si mesma. Então, quando tirou todo o seu dinheiro, deu-lhe um sorriso malicioso e depois desapareceu numa nuvem de fumaça. Depois disso, Agathe viu a versão fundida de Nick e Tiana, mas só conseguiu reconhecer Tiana ali. Ela a viu derrotar o gatinho gigante com sua espada mágica e ficou maravilhada. Agathe ficou tão impressionada com a bela paladina que a considerou sua inspiração. No dia seguinte, o produtor careca cuidou de todas as dívidas de Donnie e disse a ele para focar na culinária sem distrações. No entanto, também disse para ele terminar completamente seu relacionamento com a idol deles, e isso não foi uma sugestão. Donnie tentou implorar para ela repensar, mas Agathe disse que o sonho dele de abrir um restaurante era inocente e divertido. Ela afirmou que queria fazer parte desse sonho e estava até pronta para deixar de ser idol só por isso. No entanto, ele parou de se importar com ela, cego pelo dinheiro fácil. Agathe disse que talvez a vida e a personalidade dele só piorassem quanto mais perto dela ficasse e que deviam se separar. Donnie apenas começou a rir, aceitando seu destino e o término. No entanto, ele disse a Agathe que era perda dela e jurou que um dia a mostraria, tornando-se mais bem-sucedido que ela. Donnie começou a se afastar e Agathe o abordou uma última vez para lhe dar as cartas de rainha que pegou no dia em que viu Tiana. Ela deu a Donnie dizendo que a bela deusa do jogo o protegeria. Ele a esmagou de suas mãos, chamando a ideia de tola, e então saiu da sala, dizendo adeus. Esse foi o fim da história do término deles, e Agathe logo viu Donnie trabalhando do zero, mas ambos decidiram não interagir mais. Avançando para o presente, Agathe retornou com um show solo. Nick está entre a plateia, como esperado, e logo Agathe sobe ao palco. Ela pede desculpas aos fãs por uma pausa repentina e diz que durante o recesso encontrou uma deusa. Agathe fala sobre o incidente no cassino onde uma bela cavaleira derrotou o monstro tigre, e Nick surta ao perceber que ela estava lá naquele dia. Agathe diz que a bela e lendária paladina lhe deu esperança e inspiração, e ela escreveu uma nova canção pensando nela. Ela começa a cantar a música com suas colegas de equipe, interpretando os papéis de apoio. Agathe jura à lendária paladina que se tornará uma idol de verdade, que trará esperança à vida de seus fãs. No dia seguinte, enquanto Nick toma uma bebida após se exercitar no parque, ele de repente ouve a voz de Agathe. Ela finge ser sua voz interior e continua brincando com ele, escondida atrás de um arbusto. Nick de repente pergunta se ela está bem agora, pois parecia bem para baixo da última vez que se viram. Agathe responde que, claro, às vezes se sente assim, porque ela também é humana. Ela fala sobre como as pessoas estão sempre cercadas de preocupações quando de repente vê um cachorrinho de rua à sua frente. Ela faz um gesto para que ele se aproxime e começa a brincar com ele. Nick de repente responde com uma afirmação e diz que sempre que as pessoas resolvem algo que as incomoda, elas dão um passo à frente, e isso é o melhor que se pode fazer. Alguns dias depois, Kizuna está tagarelando sobre um artigo de revista que fala sobre o misterioso Homem que Pisa. Ele conta animadamente aos amigos sobre o Homem que Pisa, que seria um sequestrador com poderes fantasmagóricos que ninguém consegue deter. Kern diz que deveriam derrotar um sequestrador tão maligno, mas Nick diz pra ela não se incomodar, pois o Homem que Pisa é só uma lenda urbana. Kizuna fica bravo com isso e corre para mostrar a Nick os depoimentos das testemunhas, mas Nick os descarta e pede pra ele não acreditar em tudo que lê numa revista de fofocas de terceira categoria. Apesar disso, Kizuna continua reclamando sobre o Homem que Pisa, e uma nerd de cabelo verde ouve enquanto passa. Ela coloca seu cartão na janela, apresentando-se como Olivia, uma das principais escritoras da revista que Kizuna está segurando. Ele diz que é um grande fã do trabalho dela, e então Olivia irrompe, dizendo a todos que não é apenas uma escritora, mas também uma aventureira. Ela pula e faz alguns movimentos ginásticos desajeitados para mostrar o quão legal ela é. Ela tropeça e esbarra em Kuran, e então segue seu caminho. Mais tarde naquela noite, enquanto Zen retorna de sua visita habitual ao Distrito do Prazer, ele encontra uma garota andando à sua frente nas ruas escuras. De repente, ela é puxada para as paredes da rua e desaparece, e Zen perde metade da ressaca. Por outro lado, Nick havia levado Kizuna a um show de idols ao vivo. Eles estão voltando para casa, conversando sobre como Agathe é legal, quando Kizuna de repente sente que Zen está em perigo.
Eles correm para o local e encontram um fantasma invisível tentando machucá-lo. Nick surta porque percebe que a história sobre o homem que pisa é verdadeira, afinal. No entanto, Kizuna parece ter notado o truque por trás de sua invisibilidade. Ele joga uma espada no homem que pisa, mas ela apenas ricocheteia. O homem que pisa fica surpreso que eles possam vê-lo. Kizuna cria seus clones de sombra para atacar, mas o homem que pisa salta e o ataca com uma corrente de aço, destruindo os clones e fugindo. Kizuna o amaldiçoa, e então eles vão até Zen, que estava segurando a garota que o homem que pisa tentava sequestrar. Eles a levam para o estabelecimento de Zen, onde a chefe cuida da garota, cujo nome é Reina. Eles perguntam se ela sabe algo sobre o incidente, e ela diz que o homem que pisa tem uma vingança pessoal contra ela. Ela pensa que ninguém vai acreditar nela só por ser criança, mas Nick assegura que eles acreditam. Reina revela que sua mãe sempre saía de casa à noite para lutar contra o homem que pisa, mas agora ela está perdida e internada no hospital. Ela diz que a mãe sabia que o homem que pisa estava levando as crianças, mas ninguém acreditava nela. Zen diz que eles acreditam na história de Reina porque viram um misterioso sequestrador com os próprios olhos. Ele até elogia o ato corajoso da mãe de Reina, que tentou lutar sozinha contra o homem que pisa. As palavras dele emocionam Reina, e ela se levanta abruptamente e pede que Zen a aceite como discípula. Ela afirma que a bravura dele ao tentar salvá-la antes a comoveu e se dirige a ele, mas Nick a impede. Ele está prestes a revelar a história de Zen, de como foi traído por uma garota que queria se aproximar dele no passado, mas Zen o impede. Ele diz a Reina que ela tem 15 anos, muito jovem para ser sua discípula. Reina pergunta como deve treinar até lá, e Zen diz para ela descansar bem aqui e voltar para casa na manhã seguinte, para começar. Ele também diz para ela nunca mais fazer nada perigoso, e ela concorda alegremente. Ela está prestes a correr para Zen novamente, mas Nick e a chefe a impedem mais uma vez. De repente, Kizuna solta um grande suspiro de descontentamento porque o homem que pisa, pelo qual ele estava tão animado, acabou sendo um sequestrador barato. Ele está determinado a descobrir sua identidade e destruí-lo completamente por trair suas expectativas. Atendendo aos desejos de Kizuna, toda a equipe vai a uma guilda de caçadores de recompensas estilo Velho Oeste. Eles abordam a recepcionista e pedem informações sobre o homem que pisa, e ela está ocupada demais pintando as unhas para lhes dar muita atenção. Ela só viu Nick antes e diz a ele que eles não entregam informações sobre recompensas de alto nível a aventureiros que não realizaram nada. No entanto, Tiana e os outros distorcem as palavras dela para significar que o homem que pisa tem uma alta recompensa por sua cabeça, e a recepcionista é forçada a compartilhar informações. Ela lhes dá o cartaz de procurado de um homem chamado Hale Hardy, que tem uma recompensa de nível médio por sua cabeça para a primeira tarefa deles. Ela diz em voz alta que a equipe de sobreviventes não deve ter problemas para lidar com um cara como este, e suas palavras atraem a atenção de todos. Todos conhecem o nome dos sobreviventes, mas algumas pessoas estão com ciúmes, principalmente um cara de pele escura com rabo de cavalo e tapa-olho. Ele diz que caçar recompensas não é trabalho para amadores como eles, mas Tiana não vai deixar ninguém os pisar. Ela declara que encontrarão o tal Hale Hardy e o trarão para cá, e o Sr. Rabo de Cavalo aposta que não conseguirão. Ele não deveria ter usado a palavra aposta, pois ao ouvir isso, Tiana colocou uma grande e gorda bolsa de moedas na mesa como sua aposta. Ela pede para o Rabo de Cavalo igualar e ele fica nervoso. Tiana diz a todas as pessoas na guilda para ganharem algum dinheiro para apostar nesta chance, e toda a guilda se transforma em uma grande festa de jogos, com pessoas apostando desde o dinheiro do aluguel até suas economias de vida neste pequeno desafio. Logo, Nick e a equipe chegam à pior parte das favelas, onde nem mesmo os cavaleiros ousam ir. O líder das favelas vem cumprimentá-los e pergunta o propósito da visita. Nick diz que estão ali para uma caça à recompensa e oferece dinheiro para comprar informações. O velho se recusa a dizer qualquer coisa sobre seu alvo, mas Nick quer saber se algo estranho está acontecendo nesta área ultimamente. O líder da favela tagarela sobre o nascimento de alguns filhotes e algumas coisas irrelevantes, então a equipe decide procurar seu alvo por conta própria. No entanto, enquanto eles estão saindo, o líder da favela lhes dá um conselho. Ele pede para ficarem longe da pessoa chamada Nalgava quando ele estiver trabalhando. Ele não diz muito sobre Nalgava, mas insiste que ele é alguém importante. Eles se aprofundam na favela, e o cheiro fétido começa a incomodar Kuran. Logo, eles se deparam com alguns bandidos tentando extorquir um pedágio deles, mas Kuran e Kizuna dão conta rapidamente, enquanto Nick agarra o líder deles e pergunta sobre Hale. O bandido lhe diz a localização e então pede para ele pelo menos pagar pela informação. Todos simplesmente o ignoram, mas Zen se torna um pouco mais íntimo com o cara, dizendo que ele vai morrer em breve. Ele tenta diagnosticá-lo e pergunta: o que há de errado com seu corpo? E depois de um pouco de luta, o bandido diz que não consegue dormir há um tempo. Ele faz um chilique dizendo que estranhos como eles não têm o direito de interferir em sua vida quando não entendem nada sobre ela, mas Kuran lhe diz que eles entendem. Zen então entrega ao bandido uma bolsa de remédios que podem acalmá-lo e diz que é o pagamento pela sua informação. Para agradecer a Zen pelo remédio, o bandido também o avisa que Hale é um corredor rápido, e ele escapará se os vir chegando. Eles logo entram na área onde Hale está, e Zen se sente mal pelas pessoas que têm que viver neste buraco infernal. Kizuna avista Hale, que está em ação com sua namorada. Nick arromba a porta, assustando Hale e sua namorada.
Enquanto Nick declara que estão ali para coletar sua recompensa, a garota foge, e Hale tenta manter todos distraídos enquanto tenta escapar pela janela. Infelizmente para ele, Kizuna já está lá para cortar sua fuga. Hale é amarrado e levado para fora, mas nesse momento um padre chega e para Nick e seu grupo. Ele pergunta para onde estão levando seu paciente e Hale chama o homem de Dr. Naogava. O padre de semblante severo tenta avisar os aventureiros que ninguém tem o direito de mexer com seus pacientes, mas Nick lhe diz que estão ali para coletar a recompensa pela cabeça de Hale, que cometeu praticamente todos os crimes, exceto assassinato. Naogava chama Hale de tolo por desperdiçar sua vida se entregando ao pecado e diz que só pode curar doenças, não a culpa. Ele diz a Nick que não o impedirá de levar Hale. Ele acrescenta que Hale tem uma doença grave chamada doença do demônio amarelo, e ele só quer tratá-lo uma última vez antes que seja levado. Nick diz ao velho que seu paciente pode ser executado e seu tratamento pode ser em vão, mas Zen lhe diz que ele está errado. Ele fala sobre como os padres devem tentar salvar quem puderem, e então Naogava pergunta se ele também é um padre. Zen o corrige, dizendo que ambos são ex-padres. Ele então pergunta a Naogava a razão de ele estar em um lugar assim, porque um padre que pode tratar doenças do demônio amarelo deve ser muito habilidoso. O homem não lhe dá uma resposta clara. De repente, Kizuna pergunta ao padre careca se ele ouviu falar do homem que pisa, que sequestra pessoas à noite, e ele responde que não. Hale ri disso, dizendo que este lugar está cheio de sequestradores, então quem se importa com apenas uma pessoa? No entanto, enquanto Naogava lhe diz para ser cooperativo, ele lhes fala sobre uma repórter que vem muito aqui e dá doces às crianças para conversar com ela. Depois disso, Nick e sua equipe levam Hale para a guilda de caçadores de recompensas, e a recepcionista fica impressionada por terem encontrado ele em apenas um dia. Tiana então vai até o Sr. Rabo de Cavalo e pega todo o dinheiro que foi arrecadado das apostas. Ele tenta dizer a ela que parte disso pertence às pessoas que apostaram nela também, mas ela o ignora e leva direto para a recepcionista. Tiana diz à recepcionista para comprar o máximo de bebida que puder com esse dinheiro e tratar toda a guilda com isso. Todos se alegram e gritam que Tiana sabe como festejar, e até o Rabo de Cavalo percebe que perdeu em todas as frentes. No dia seguinte, a recepcionista de ressaca lhes dá a recompensa pela captura de Hale, junto com informações sobre o homem que pisa. Há muitos detalhes vagos e sem sentido sobre ele, como ele conserta calhas das pessoas e diz para ficarem acordados até tarde para ir para a cama. Não há informações confiáveis, e até a recepcionista lhes diz para encontrarem pessoas reais para capturar em vez de fantasmas imaginários. Nick lhe diz que eles estão, na verdade, procurando pelo sequestrador, que se faz passar pelo homem que pisa. A recepcionista não sabe sobre sequestradores, mas conhece uma pessoa que dá doces às crianças para conversar com elas. E ela está bem aqui na guilda. Acaba sendo a mesma escritora, Olivia, de antes, que está conversando com Reina agora mesmo. Nick e Zen riem, mas Kizuna fica um pouco curioso. Ele comenta que não conseguiu ver o rosto do sequestrador, mas eles eram leves nos pés e usavam correntes. Curran responde que antes, quando Olivia caiu sobre ela, ela a sentiu muito pesada, e pode ter enrolado as correntes em si mesma. Enquanto Nick ri, ele rapidamente diz a Curran e Kizuna para bloquearem as saídas porque agora suspeita de Olivia. Ele a aborda e pergunta o que ela faz depois de dar doces às crianças. Olivia age confusa, enquanto Zen afasta a chefe e Reina. Nick então pergunta a Olivia se ela precisa viajar muito como repórter, e ela afirma. Ele pergunta se o trabalho dela envolve pular de telhado em telhado, e ela age como se não soubesse. Ele então pergunta diretamente onde ela estava 2 noites atrás, e Olivia age como uma tola, dando-lhe algumas respostas bem estúpidas. Mas quando Nick pergunta por que ela leva as crianças e qual é sua verdadeira identidade, ela percebe que está cercada. De repente, ela chuta a mesa e a divide em 2. Antes que Nick possa reagir, Olivia está no telhado, e ela abre um buraco nele enquanto escapa, e as 2 peças da mesa caem perfeitamente de volta em seu lugar. Mais tarde, todos se reúnem no estabelecimento favorito de Zen, onde discutem como foi assustador descobrir que Olivia era a própria mulher que pisa. Eles falam sobre como ela era muito rápida, e seus movimentos eram diferentes de tudo o que já tinham visto. Kizuna está estranhamente irritado porque Olivia estava escrevendo artigos sobre si mesma como o homem que pisa, e ele não gosta de como ela está tentando ser a versão maligna de Peter Parker nesta era. Nesse momento, a chefe lhes diz que tem uma convidada especial hoje. Uma mamãe musculosa, que na verdade é a mãe de Reina, entra na sala andando com a ajuda de uma bengala, e Reina imediatamente corre para ela. Nick também conhece a mulher, cujo nome é Ada, porque ela foi membro de um grupo de Rank As por muitos anos. Ada fica nostálgica enquanto Nick fala sobre seus dias de aventura, e então comenta que ela até foi em aventuras com um cara chamado Fizz, a quem Curran idolatra. Ada então agradece aos sobreviventes por cuidarem de sua filha, e lhes diz que ela não fará nada imprudente sob sua supervisão. Todos concordam, e Reina tenta apelar para Zen, chamando-o de mestre. Ada fica surpresa ao ouvir isso, mas Zen ainda está firme em suas palavras. Ele diz a Reina claramente que sempre que vê garotas da idade dela, fica aterrorizado porque, há muito tempo, uma certa garota o enganou, e ele passou meses na prisão por causa dela. Depois que saiu da prisão, ele desenvolveu fobia de garotas ainda jovens, não conseguia falar com elas, e às vezes tinha dificuldade para respirar também. E ele ainda sofre um pouco com isso. Reino lembra que ele a protegeu naquela noite, e Zen diz que qualquer pessoa sensata teria feito o mesmo naquela situação.
No entanto, ele confessa que ao salvar Reina, sentiu esperança de que poderia superar essa maldição que o assola há muito tempo. É por isso que ele quer que Reina espere por 15 anos. Ada interpreta mal e diz a Zen que não deixará sua filha se casar com ele. Reina intervém para esclarecer a confusão e diz a ela que Zen é apenas seu mestre porque ela será mais cuidadosa ao escolher um namorado. Todos riem do fato de Zen ter sido rejeitado, e depois de um pouco de brincadeira amigável, Ada descobre tudo. Ela mais uma vez agradece a todos por salvarem sua filha, e então lhes diz para desistirem de caçar o Homem que Pisa. Ela lhes diz que o Homem que Pisa, que provavelmente é a garota repórter, é muito poderoso para eles, e Nick concorda. Apesar disso, ele não vai deixar que ela sequestre pessoas como bem entender. Ele diz a Ada que ela não tem o direito de impedi-los, pois podem mirar em qualquer um com uma recompensa pela cabeça. Adam sabe disso também, e na verdade foi ela quem começou a ideia de uma recompensa pelo Homem Saltitante para atrair aventureiros a lutar contra ela. Ela agora planeja desistir de caçar Olivia, e acha que deveriam deixar isso para os cavaleiros. No entanto, Nick se curva diante dela, pedindo que lhes diga como podem ficar fortes o suficiente para derrotar o sequestrador. Ada primeiro faz todos beberem uma sopa gourmet de cogumelos, que é bem deliciosa, mas Nick não entende seu propósito. Ada lhe diz que usou cogumelos mágicos para esta sopa, que irá despertar o potencial mágico oculto deles. Ela sabe que lutar com um homem saltitante exigirá muitos movimentos ágeis, tanto para correr quanto para atacar. É por isso que ela acredita que usar a magia deles corretamente é a chave para a vitória. Nick responde que não tem confiança com magia, e Teana diz que não consegue lançar feitiços em combate corpo a corpo. Zen diz a mesma coisa que ela. Curvan diz que pode tentar, mas não é boa em coisas complexas que exigem poder cerebral. Ada os provoca, dizendo que os sobreviventes são bem rápidos em desistir. Ela então entrega um isqueiro mágico a Curran, pedindo que ela cante a palavra-chave queimar, enquanto passa sua magia por ele. Curran tenta fazer isso, mas não consegue se concentrar e desiste. Em seguida, Ada entrega o isqueiro a Nick, que não tem certeza se consegue. No entanto, ele consegue produzir uma pequena chama em sua primeira tentativa, e seus amigos ficam impressionados. Ada lhe diz que estava apenas testando seu potencial mágico e não mandando-o usar magia de fogo. Ela então solta uma enorme labareda usando o isqueiro e diz a Nick que, se ele praticar bastante, também poderá fazer isso. Logo depois disso, o treinamento começa. Nick está andando em uma corda bamba, enquanto Ada lhe diz que o Homem Saltitante usa dois feitiços principais de aprimoramento, corpo leve e corpo pesado. Como Nick estará em combate próximo, ela quer treiná-lo usando um corpo leve e pede que ele pule 10 vezes na corda. Nick pensa que seria um trabalho fácil, então ele começa a pular. Ele aterrissa na corda todas as vezes sem nenhum erro, e todos pensam que ele será capaz de fazer isso facilmente. No entanto, ele tropeça no nono salto e atinge o chão com força. Logo, uma noite, uma garota está voltando para casa depois de comprar pão, quando de repente o Homem Saltitante chega e a leva embora. Por sorte, Kazuna chega e chuta o Homem Saltitante para longe, enquanto Curran pega a garota em segurança. O resto da equipe cerca o Homem Saltitante e lhe diz que o jogo dela acabou agora. No entanto, Nick ainda sente que precisa confirmar se Olivia está realmente por trás do disfarce do Homem Saltitante, mas ele não obtém resposta. Em vez disso, o Homem Saltitante simplesmente foge. Kazuna acredita que, como o Homem Saltitante usa magia de ataque, magia de movimento e magia de ilusão ao mesmo tempo, ou ele é muito talentoso ou está usando algum tipo de ferramenta mágica. Tiana lhes diz que conhecem alguém que é especialista em ferramentas mágicas, e no dia seguinte, Nick faz uma visita a Leon, que está preso. Depois de servi-lo com alguns deliciosos pães de carne, Nick pergunta a Leon se ele conhece alguma ferramenta que possa ajudar a ocultar a presença de alguém. O tigre fica sério ao ouvir isso e responde que ele deve estar falando sobre a joia do Rei da Ilusão, que geralmente é incorporada em outra ferramenta mágica para ser usada. Nick pergunta como pode combatê-la, e Leon lhe diz que, para quebrar a ilusão, ele só precisa dizer o nome de seu usuário. No entanto, Nick disse o nome de Olivia, e a ilusão não se desfez, o que significa que há outra pessoa por trás do disfarce. No dia seguinte, Nick está de volta ao seu treinamento, e desta vez, ele realiza com sucesso um salto mortal frontal na corda bamba. Ada continua a incentivá-lo, e isso lembra Nick de como ele não treinava tão duro desde o início. Ele recorda como sua figura paterna, Argus, o ensinou a empunhar uma lâmina, e mais importante, disse-lhe que se tornar um guerreiro é mais do que apenas usar armas. No presente, Nick consegue pular facilmente de uma linha sem garras para a próxima, exibindo sua agilidade antes de aterrissar no chão. Seus amigos também chegaram lá naquele momento. Zen relata que ele andou conversando com as pessoas cujas casas estavam com vazamentos e telhados danificados. Nick entende que, fazendo isso, eles podem descobrir as rotas regulares que o Homem Saltitante usa, pois ele pula de um telhado para outro. Ele dá uma olhada na rota que eles delimitaram e ela os leva de volta aos cortiços. Eles perguntam ao líder do cortiço se ele tem alguma nova informação para eles, e ele não consegue lhes dizer nada além da morte de 2 filhotes. Ele acrescenta que uma garota morta dos cortiços foi recentemente levada para o cemitério comum. Mas ninguém sabe nada sobre ela, e ele nem se lembra do rosto dela. Enquanto o grupo retorna dos cortiços, uma névoa densa os cerca e Kizuna sente que um inimigo os está seguindo.
Ele avisa seus amigos usando telepatia, e então, de repente, Olivia pula em direção a eles de uma árvore próxima. Ela começa a atacar Nick com alguns movimentos de Kung Fu, mas ele usa a magia do corpo leve e pula sobre a cabeça dela para evitar seus ataques. Vendo isso, Olivia o acusa de ser o homem saltitante e Nick lhe diz que é ela quem é. Ela o ataca mais uma vez, e enquanto Nick desvia, o corrimão de ferro atrás dele é esmagado pelo soco pesado de Olivia. Kazuma vem se juntar à luta com seus clones, mas, surpreendentemente, Olivia também pode usar a magia de clone, e ela rapidamente se livra dos clones de Kazuma. Todos ficam chocados, mas Nick pensa nas palavras de Leon e pergunta com confiança se ela é a verdadeira Olivia. Ao ouvir isso, Olivia começa a agir como uma boba novamente. Ela diz que, embora ele a tenha acusado de ser o homem saltitante, ela não vai guardar rancor dele. Nick está perplexo agora, e ele sugere que eles conversem para resolver. Olivia então lhes diz que ela é uma homem saltitante, mas não um homem saltitante que sequestra pessoas. Ela diz que antigamente o nome homem saltitante era usado para todo excêntrico que saía pulando pelos telhados, mas agora alguém está se aproveitando disso. Nick comenta que se ela tivesse lhes contado isso na guilda de caçadores de recompensas, as coisas teriam sido muito mais fáceis, mas ela não se importa com isso. Ela conserta o corrimão deformado com força bruta, e então Nick de repente a pergunta sobre a habilidade de clone que ela usou. Ela tenta ameaçar expor Kazuma, que usa magia antiga, e ele diz que também a denunciará. Eles decidem chegar a um acordo e propõem trabalhar juntos para pegar o homem saltitante. Depois disso, eles vão para a casa funerária, onde o corpo da criança do cortiço está guardado. Eles abrem o caixão e não encontram nada estranho, mas Olivia pede a todos que descrevam os traços faciais da garota em detalhes. Ninguém consegue fazer isso, e então Olivia explica que há algo interferindo em seus sentidos e habilidades cognitivas ali. Eles decidem virar a garota, e uma pequena pedra preciosa vermelha cai de seu corpo. Zen a pega, e Olivia diz que é provavelmente um fragmento da joia do Rei da Ilusão. Todos se perguntam por que alguém iria tão longe para esconder a identidade da garota morta. Olivia esmaga a pedra para apagar seus efeitos, e eles descobrem que a garota tem uma antiga marca de queimadura no braço e uma pinta sob o pescoço. Zen inspeciona os olhos dela e descobre que eles mostram sintomas de tratamento para a doença do demônio amarelo. Mais tarde, eles procuram informações sobre a garota e descobrem que ela era filha de um ferreiro e desapareceu há mais de um mês. Eles decidem devolver o corpo da garota aos pais dela, e Zen diz que podem vingá-la depois disso. Nick pergunta se ele descobriu a identidade do homem saltitante, e ele afirma dizendo que devem pará-lo a todo custo. Na noite seguinte, enquanto o homem saltitante balança pela cidade usando suas correntes, Nick o intercepta no ar e o derruba com um chute. Ambos aterrissam no telhado de um prédio, e o homem saltitante diz a Nick que seu corpo leve ainda está subdesenvolvido, mas suas artes marciais são boas. Nick pergunta por que ele continua cometendo crimes no mesmo padrão repetidamente. Ele quer saber se é sua autoconfiança excessiva ou se ele apenas quer ser pego. O homem saltitante o ataca, mas Nick desvia facilmente, e então avança para atacá-lo. Ele grita que descobriu a razão pela qual o homem saltitante sequestra pessoas, e por que seus corpos são encontrados nos cortiços. Eles continuam trocando golpes, e o homem saltitante diz que Nick ainda não descobriu a coisa mais importante. Nick lhe diz que ele está errado e que sempre teve curiosidade sobre por que um curandeiro habilidoso como Nalgava estaria trabalhando e publicando artigos de pesquisa dos cortiços. Assim que ele pronuncia o nome de Nalgava, a magia de ilusão se desfaz, e revela-se que o padre de aparência severa era de fato o homem saltitante. Ele parabeniza Nick por sua dedução, que responde que o corpo morto que encontraram antes tinha a doença do demônio amarelo. Nick se pergunta em voz alta como uma doença tão mortal e infecciosa como a doença do demônio amarelo está limitada aos cortiços e não se espalha para a cidade principal. Ele diz que deve haver um fator humano por trás disso, e essas são todas as palavras que Zen lhe disse antes. Nick sabe que Nalgava sequestra pessoas para ter mais cobaias, para que possa desenvolver uma cura eficaz para a doença do demônio amarelo. Nalgava diz que não tem mais nada para conversar, e Nick o ataca. Ele continua bloqueando seus ataques, mas então Nick pula bem alto e desfere um chute de força total nele. Nalgava o bloqueia enquanto avisa Nick que o telhado não aguentará esse tipo de pressão. Mas foi exatamente por isso que Nick fez isso. O telhado racha, e ambos caem no prédio abaixo. Lá, Nalgava descobre que está cercado pelos membros do grupo de Nick, e até mesmo a rota de fuga no telhado está cortada. Zen se aproxima e pergunta a Nalgava por que ele está fazendo tudo isso. Ele responde que sua filha morreu da doença do demônio amarelo, e Zen comenta que descobriu isso em sua pesquisa. Ele fala sobre como a maioria das pessoas pensa que a doença do demônio amarelo é apenas uma DST, mas um dia a filha de Nalgava entrou em contato com o sangue de um paciente enquanto cuidava dele e logo perdeu a vida. Nalgava revive sua raiva ao ouvir isso. Ele diz que sua filha só queria ajudar as pessoas, mas começaram a espalhar rumores maldosos sobre ela ser uma garota promíscua que contraiu a doença ao se envolver com pacientes. Eles a zombaram mesmo após sua morte, e Nalgava ficou furioso. Foi por isso que ele decidiu encontrar uma cura para a doença para vingar sua filha, e ele não se importa com quantas pessoas anônimas morram no processo. Zen pergunta como ele pode ser tão cruel e inspirador ao mesmo tempo.
Naogawa lhe diz que todos têm mais de um lado em sua personalidade e nenhum lado é falso. Zen se aproxima do velho padre e lhe fala sobre a garota que acabaram de encontrar no cemitério comum. Ele diz que quando entregou o corpo dela aos pais e explicou a causa de sua morte, todos em sua localidade choraram por ela. Zen diz que ela não era uma garota anônima qualquer, porque mesmo que Naogawa não se importasse com ela, havia pessoas que se importavam. Naogawa começa a rir e tossir, dizendo a Zen que, mesmo que o parem ali, o problema não terminará magicamente. Ele concorda, dizendo que, apesar disso, só se pode dar um passo de cada vez. O velho padre se levanta e, de repente, Kizuna sente alguém se aproximando e avisa a todos. De repente, um feixe mágico perfura a porta e atinge Naogawa bem no estômago. A porta é derrubada com um chute e um homem em armadura demoníaca entra, dizendo a Naogawa que o tempo dele acabou agora. Ele entra e Naogawa pergunta ao homem por que ele está ali. O homem blindado responde que teria preferido ajudá-lo, mas ele já disse demais, então está ali para silenciá-lo de vez. Zen tenta curar Naogawa, mas o homem blindado o afasta com um golpe, pedindo que ele guarde sua magia porque ele vai matar sua equipe em seguida. Kurvan e Tiana o atacam com seus golpes de fogo e gelo, mas ele rapidamente desvia de ambos e então os afasta também. Aproveitando isso, Zen cura Naogawa, que lhe diz que ele está perdendo seu tempo. Ele diz a Zen que ele está fazendo a coisa errada ao se concentrar em outra coisa quando seus companheiros de equipe estão em apuros. Naogawa diz que sua bondade não é bondade, mas egocentrismo, e isso vai fazer com que todos aqui morram. Zen fica chocado ao ouvir isso e então Nick pede para se fundir com ele porque os outros estão caídos. Ele é incapaz de se decidir e nesse tempo, Nick também é derrubado pelo cara blindado. Zen entra em pânico, percebendo que por causa de sua indecisão, eles perderam outra chance. Ele não entende o que fazer, mas então ouve uma mensagem telepática de Olivia que lhe diz que vai ganhar tempo para ele se decidir. Então, de repente, Olivia aparece do telhado e chuta o cara blindado para longe. Ela caminha em sua direção, chamando-o de ladrão de ferramentas mágicas, um praticante de rituais estranhos e um fornecedor de armas para os adoradores do deus demônio. Ela conhece o cara pelo seu codinome, Máscara Branca, mas ele não sabe quem diabos ela é. Olivia entra em detalhes para se descrever e Máscara Branca diz que seu conhecimento excessivo vai matá-la. Ele avança em sua direção, mas ela para a espada dele com as mãos nuas antes de ganhar velocidade e atacá-lo por trás. Antes que Máscara Branca sequer tenha tempo de reagir, Olivia lança uma barragem de ataque sobre ele e racha sua máscara, mas ela continua se regenerando enquanto eles conversam. Ela percebeu que a máscara é uma relíquia de uma civilização antiga e seus ataques não vão conseguir atravessá-la. Enquanto isso, Nick e Zen finalmente realizam um feitiço de união e se fundem um com o outro. Máscara Branca fica chocado ao ver magia antiga sendo usada ali, e ele se pergunta se eles estão usando a lâmina sagrada que não foi usada na última guerra. O Zemnick Yumin sabe que Máscara Branca também está usando algo semelhante a eles, e ele decide mostrar isso a eles. Ele usa seu poder especial e prende a Olivia em fuga em uma esfera vermelha. Ele atrás para o chão e Olivia nem consegue se levantar. O Máscara Branca explica que a esfera vermelha tem gravidade, temperatura e pressão do ar aumentadas, e um humano normal não consegue durar muito tempo dentro dela. Ela só consegue amaldiçoar o Máscara Branca em resposta, e Zen quer ajudá-la, mas Kizuna o proíbe de fazer isso porque ele também ficaria preso na esfera vermelha. De repente, o Máscara Branca os ataca, e Zen de alguma forma bloqueia o golpe pesado. Ele então usa sua mobilidade superior para atacar rapidamente o Máscara Branca, que acha difícil continuar se defendendo contra os golpes rápidos. Ele fica ainda mais chocado ao descobrir que Zen está girando no ar, criando apoios invisíveis. Por causa disso, sua concentração na esfera vermelha diminui, e as restrições sobre Olivia também. Ela se levanta e estilhaça a esfera vermelha com sua magia, e então joga um vaso pesado no Máscara Branca. Ele desvia de alguma forma, e então avança em direção a Zen depois de prever sua trajetória. Ele consegue acertá-lo, mas acontece que era exatamente o que Zen queria. De repente, o Kizuna em forma de cruz vem voando em direção a eles e atinge Máscara Branca diretamente no rosto. Todos pensam que o jogo acabou, mas Máscara Branca simplesmente puxa a arma de sua máscara que se cura instantaneamente. Ele admite que eles são mais fortes do que pensava e que esteve em perigo real agora. Então ele simplesmente foge do local depois de causar uma explosão gigante. O prédio está em ruínas, mas por sorte todos estão ilesos. Bem, todos exceto Naogawa, que está preso sob os escombros. Zen e Kurvan correm para ajudá-lo, mas Olivia os impede. Naogawa diz a Zen que já é tarde demais para ele porque ele também está afetado pela doença do demônio amarelo. Ele pede a todos que o deixem para trás e fujam antes que o prédio desabe, mas Zen ainda lança um feitiço para anestesiar a dor nele antes de ir. O prédio começa a desabar e Naogawa diz que contará à sua filha no céu a história de lutar com aventureiros, e ela certamente vai adorar. Zen e os outros têm que fugir enquanto o prédio desmorona, e depois de alguns minutos é apenas um monte de escombros. Zen lamenta a morte de Naogawa e Kurvan lhe diz para não ficar tão triste porque no final ele salvou a alma do velho padre.
Ele fica emocionado ao ouvir isso e começa a chorar novamente. Com isso, o caso do homem saltitante terminou, mas Olivia diz que eles não podem relaxar ainda. Máscara Branca ainda está por aí, e há pessoas ainda mais poderosas do que ele o controlando. Ela afirma que se seus mestres lhe deram permissão para usar armas proibidas, a situação é mais séria do que eles pensam. Deixando tudo isso de lado, Nick pergunta a Olivia quem ela realmente é, porque ela é muito forte e conhecedora para uma repórter comum. Todos os outros também lhe dizem para revelar sua identidade porque são companheiros de equipe que lutaram juntos. Olivia se inclina para Kazumina e pergunta se ele é a Espada dos Laços, e ele acena com a cabeça. Ela então decide abrir o jogo e diz a todos que ela é o programa de treinamento de combate anti-deus demônio classe elemental, também conhecido como a Espada da Guerra. Após a batalha com Máscara Branca, os sobreviventes voltam para seus quartos e passam muito tempo à toa. Eles aproveitam esse tempo para se recuperar das lesões que sofreram e para organizar as coisas em suas mentes. Kazuma está incomodado com a forma como eles estão agindo só porque não tem nada para fazer agora. De repente, Nick se levanta da cama e tira uma espada quebrada de uma gaveta que traz muitas lembranças. Quando era bem jovem, Nick estava indo para a Cidade Labirinto com seus pais, quando de repente, a carruagem deles foi atacada. O pequeno Nick não conseguia processar nada naquele momento, mas sua mãe rapidamente abriu um compartimento secreto onde haviam escondido todo o dinheiro e colocou Nick lá dentro. Ela lhe disse que tanto a mamãe quanto o papai o amavam muito e então fechou a porta para ele. Nick ainda não conseguia entender nada enquanto ouvia o som de espada se chocando e carne sendo rasgada lá fora. Logo, um dos bandidos que os atacaram entrou na carruagem e começou a inspecionar o saque. Ele notou o compartimento secreto sob o barril e tentou abri-lo, mas Nick já havia escapado naquele momento. Nick esbarrou em Argus, que sacou uma adaga ao vê-lo. No entanto, ele a usou para matar o bandido que se aproximava deles. Argus então abraçou Nick e pediu desculpas, dizendo que havia chegado tarde demais e não pôde salvar seus amigos dos bandidos. Depois disso, Argus adotou Nick e o treinou para ser um aventureiro. Ele o levou para a área com Slime em sua primeira missão também, e continuou dizendo a ele como os aventureiros deveriam confiar uns nos outros, mas sem baixar a guarda. Nick ainda era desajeitado naquela época, e Argus riu quando ele escorregou no Slime. Logo, Argus lhe presenteou com uma espada curta depois que ele se tornou um aventureiro de verdade, mas essa espada foi estilhaçada em uma luta contra um monstro. Nick segura a mesma espada quebrada que contém tantas memórias no presente. Ele pensa sobre a época em que Argus o expulsou do grupo, e se pergunta se, caso tivesse feito algo diferente, ele poderia ter ficado lá. Ele adormece pensando no passado e acorda quando começa a chover mais tarde. Nick se levanta e senta na cama, e então ouve uma voz familiar. Ele vai até a janela e fica chocado ao encontrar Egg na estrada, cantarolando para si mesma. Ela está preocupada porque não parece que a chuva vai parar tão cedo, e então de repente Nick abaixa o guarda-chuva que ela lhe deu no primeiro encontro deles. Ela o agradece e então pergunta qual é o nome dele, porque ela nunca se preocupou em perguntar isso antes. Nick diz a ela que é um cão de rua que adora ídolos, e ela apenas sorri. Conversam sobre como chovia no dia em que se conheceram também, e Agathe sussurra suavemente que ela também foi salva por causa daquele dia. Continuam a conversar, e embora a mão de Nick esteja cansando de segurar o guarda-chuva, Agathe pede para ele continuar segurando até a chuva parar, mas ela só se intensifica. Enquanto isso, Zen está na favela, administrando a clínica de Nalgava após sua morte e interagindo com os pacientes. Ele sente que o povo da favela realmente respeitava Nalgava, o que significa que ele era um bom médico, apesar de seu lado sombrio. Zen sente que está tentando ocupar o lugar de Nalgava para lamentar sua perda. Em outra parte da cidade, Teyana acorda de seu sono. Ela olha para a lua, pensando em como a vida parece estar muito entediante ultimamente. Ela se sente desapegada de sua vida rotineira, mas ainda vai apostar em corridas de cavalos aquáticos, só para manter as coisas como estão. Embora ninguém esteja lá para machucá-la ou traí-la, e mesmo ganhando nas apostas, ela ainda está entediada com a vida. No dia seguinte, o grupo se reúne em seu lugar de sempre, e Kuran é a última a chegar. Ela pergunta nervosamente a todos se estão bem, e eles respondem que sim. Kazuna percebe que os sapatos e a túnica de Zen estão sujos, então pergunta se ele ainda está trabalhando na favela. Zen afirma, mas lembra a Kizuna que eles não devem interferir na vida privada um do outro. À noite, enquanto Zen está sentado em sua clínica, Kizuna aparece. Ele promete que não está ali para interferir, mas apenas para ser seu guarda-costas, pois as favelas podem ser perigosas. No dia seguinte, eles se encontram novamente, e Kuran pergunta a todos se já comeram. Eles dizem que comeram algo no café da manhã, e ela diz que então deveria sair para comer sozinha. Enquanto caminha sozinha, Kuran pensa em Kalius e sua traição. Ela admite que, apesar da traição, seus dias de aventura com ele e os outros foram divertidos. Ainda assim, ela não consegue perdoá-lo por roubar a joia do Rei Dragão. Enquanto pensa nisso, ela encontra uma novata sendo enganada pelo mesmo vendedor de pingentes que tentou enganá-la no passado. Ela dá uma lição no golpista e manda a garota embora, quando de repente seus amigos chegam. Ela fica confusa ao vê-los, e eles revelam que estão ali para ver os preparativos do Festival do Sono de Verão. Kuran não se importa com os detalhes do festival, mas como haverá comida, ela está ansiosa para experimentar.
Ela começa a se perguntar se seu ódio e desejo de vingança desaparecerão se continuar vivendo feliz com os amigos, mas também não parece se importar muito com isso. Nesse momento, Olivia vem correndo em direção a eles, gritando sobre uma grande notícia de última hora. Ela tenta esconder todos antes da grande revelação, e só Kizuna cai em seu truque. Tiana lê a notícia da revista que diz que o lendário deus demônio das trevas está prestes a reviver. Tiana e Nick dizem pra ela não espalhar tanta notícia falsa, mas Olivia lhes diz com confiança que tem uma fonte confiável pra essa notícia. Essa fonte é o bom e velho confia em mim, irmão, e ninguém fica satisfeito com isso. No entanto, Olivia diz que tem algumas suspeitas sobre o mercado negro de onde Máscara Branca obteve a joia do Rei da Ilusão. Curran de repente pergunta se o mercado negro também negocia a joia do Rei Dragão. Ela expressa sua confusão aos amigos, dizendo que, embora esteja se divertindo com eles, ainda não consegue superar seu passado. Tiana diz a ela que não há nada para se confundir, e que ela deveria ir atrás de seu passado e confrontá-lo. No entanto, dessa vez, ela não irá sozinha, pois todos a acompanharão. Zen e Nick também concordam, e então Olivia diz que eles também podem encontrar pistas sobre Máscara Branca quando estiverem no mercado negro. Ela quer encontrá-lo depois seus chefes e continuar até chegarem ao vilão supremo deste mundo e o derrotarem. Kizuna está animado para fazer isso, e Nick pensa que foi manipulado por Olivia mais uma vez. Enquanto isso, desta vez, todos os outros também caíram na manipulação de Olivia, e Nick não tem escolha a não ser se juntar a contragosto. Assim que ele levanta a mão com eles, o show de fogos de artifício começa atrás deles. Eles se viram e veem que o festival já começou, então o visitam imediatamente. Nick compra algodão doce e o leva para Leon na prisão, todos os outros também testemunham os fogos, e Kermit segue a aventureira solo até um restaurante, e a garota gato que ela salvou a acompanha. Coincidentemente, o restaurante é administrado pelo ex de Agathe, Dani. Agathe também está se apresentando no festival, e Nick gosta de torcer por ela, enquanto Tiana volta a apostar. Enquanto isso, Kazuna e Olivia sentam-se juntas e conversam como duas armas lendárias de artefato. Ele pergunta o que ela pensa dos sobreviventes como a espada de guerra que treina humanos para lutar contra demônios. Olivia diz que eles são as pessoas que derrubarão o deus demônio um dia, mas esse dia está muito distante. Ela diz que o ceticismo deles é bom por enquanto, mas terão que confiar mais uns nos outros em breve, no futuro, mas cabe a eles quando perceberem isso.